de carne e sangue, né? Como eu estava respondendo a um dos irmãos que perguntou a respeito do tema de hoje. E todas as vezes que nós falamos de carne e de sangue, facilmente vem à nossa memória o quê? A mesa do Senhor. Aquilo que chamam de Santa Ceia. Só que esse nome Santa Ceia, se nós quisermos usá-lo mesmo ao pé da letra, o pão tem que ser repartido com o faminto. O cálice tem que ser repartido com o necessitado. Porque a ceia só pode ser santa quando o que está a dispor de nós para alimento, a gente compartilha com o necessitado. Isso é uma santa ceia. A ceia do Senhor já é outra coisa. E ela não é só pão e suco de uva. É muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma cerimônia, um ritual religioso. Ela é um marco memorial. Ela aponta para outra coisa. Até porque a ceia praticada por Jesus e os seus discípulos, ela não tem nada a ver com esse arquétipo que acontece dentro do ambiente congregacional institucionalizado. Haviam outros elementos ali, além do pão e do vinho. Carneiro era um exemplo, porque ali era uma refeição que eles estavam fazendo. E assentados à mesa, quando Jesus pega o pão e parte e diz: "Este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes deste pão", ele apontava para uma outra direção. Ele não estava querendo chamar a atenção para o pão que estava na mão dele sendo partido. Ele apontava para uma outra mensagem. Da mesma sorte, quando ele pega o cálice e diz: "Este é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que beberdes deste cálice". Ele não estava querendo chamar a atenção para um cálice de vinho. Ele estava apontando numa outra direção, era uma outra mensagem, era uma linguagem arquetípica, ele estava falando em simbologias, era um símbolo que trazia ao conhecimento dos discípulos uma outra coisa. Para que eu consiga explicar isso para vocês, ou pelo menos tentar fazê-lo, eu queria lembrar, trazer à memória o capítulo 6 do Evangelho segundo escreve João. Ali começa com o Senhor Jesus multiplicando pães. O Senhor Jesus estava a pregar, uma multidão lhe assistia, e de repente detectou-se a necessidade de liberar a multidão para que eles pudessem comprar o que comer, porque as horas já eram avançadas e o povo ia começar a ficar com fome. Quando os discípulos de Jesus vieram conversar com ele e sugerir para que liberasse o povo, para que eles provessem o seu alimento, vocês lembram que Jesus falou? Jesus olha e diz assim: "Dê a eles vós o de comer". Jesus passou a responsabilidade do povo que ouvia o evangelho ser alimentado, ele passou essa responsabilidade para os seus discípulos. Dê a eles vós o de comer. Aqui eu quero abrir um parêntese para despertar a nossa atenção para esse tipo de realidade. Quando nós detectamos a necessidade de alguém ser provido, nós nunca, na condição de discípulos de Jesus, lançar essas pessoas à sua própria sorte. Mas antes, como discípulos de Jesus, temos que entender que ao nos confrontarmos com a necessidade do próximo,
é o Senhor Jesus. Estamos com a necessidade do próximo, é o Senhor Jesus. Gente, caiu aí ou tá de boa? Para mim tá dizendo que voltou. Qualquer coisa vocês me avisem. É responsabilidade nossa. Só que a história discorre. Depois de 5.000 homens, mas era uma multidão muito maior, porque não era contado mulheres e crianças, mas mais de 5.000 foram alimentados. Os discípulos o seu tá em loop, Cana Brava? Se tiver em loop, querido, fale assim, tá travado, Jarbas? Sai e volta de novo. Que aí volta ao normal, é porque deu uma caída aqui e agora voltou. Aí o loop sai. Travou aí, minha mãe? Sai e volta de novo. Que destrava. Show de bola, Jarbas, show de bola. Então, gente, a história discorre depois dos discípulos descobrirem que eles é quem tinham a responsabilidade de saciar a necessidade. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Depois de descobrir que eles tinham que saciar, o povo então fica louco, começa a correr atrás de Jesus, procurar Jesus por tudo quanto é lado, até que eles encontram o Senhor Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus diz para eles assim: vocês me procuram por causa do pão que eu multipliquei, mas vocês não me buscam por conta do sinal. Vocês me procuram por causa do pão que eu multipliquei, mas não por causa do sinal. Lembra que eu disse que o pão apresentado por Jesus na ceia e o vinho apresentado por Jesus na ceia apontava para um outro lugar, não para o pão e nem para o cálice de vinho, apontava numa outra direção. O pão multiplicado por Jesus, o ato de multiplicar o pão, o ato de fazer com que os discípulos participassem do milagre da multiplicação, multiplicando pães também, não morria no ato. Era um sinal. Havia uma mensagem implícita ali. E Jesus está dizendo para o povo: olha, vocês vieram para cá por causa do pão. Primeira coisa que Jesus estava a dizer é que conhecia a intenção da busca. Não é à toa que, como nós lembramos ontem na nossa live, eu vou lembrar hoje aqui novamente, o Senhor conhece os nossos pormenores do coração, da alma. O Senhor Jesus conhece as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas motivações. Não à toa que ele diz: serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o povo busca o Senhor por causa do pão, o Senhor o sabe por que estavam buscando. Eles estavam buscando por causa da provisão que Deus tinha dado naquele dia para eles. Eles vieram por conta de uma coisa perecível. Vieram por causa de um pão que, se deixasse para o dia seguinte, ficava mofo. Mas eles não foram buscar por conta do sinal. Eles não compreenderam o sinal. O sinal. Saiba que Jesus conhece as nossas motivações. O Senhor Jesus sabe por que cada pessoa levanta as mãos aos céus e diz assim: eu sou teu servo, sou teu filho, estou entregando a minha vida para você agora. Todo mundo, Deus sabe. A gente consegue fazer um teatrinho para as pessoas, para os homens que nos observam, mas Jesus, que conhece o profundo do nosso coração, Jesus, que visita as regiões mais internas, ele vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e discerne as intenções do nosso coração. O Senhor Jesus visita onde ninguém mais pode visitar. Jesus diz: olha, vocês vieram pelo motivo errado, vocês teriam que ter vindo por conta
do sinal. Então Jesus começa a dizer para eles: show, mãe, seja bem-vinda de volta. Começa a dizer para eles algo que deixou os judeus que estavam ali observando e ouvindo os seus ensinamentos escandalizados. Os religiosos ali no momento se escandalizaram com o que Jesus ia começar a dizer. Porque o Senhor Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Eles começam então a se perguntar: mas esse aí não é filho de José, filho de Maria? Nós não conhecemos os pais dele. Como, pois, ele está dizendo que desceu dos céus? Que ele é o pão vivo que desceu dos céus? Como? A tradição não deixava com que aqueles homens enxergassem o que Jesus estava apontando como sinal. A tradição judaica não permitia que aqueles religiosos que estavam ali pudessem compreender o que Jesus falava a respeito de si mesmo. E não pensem, irmãos, que nos dias chamado hoje é algo diferente. Todas as vezes que nós descrevemos Jesus como o Evangelho nos apresenta, as pessoas que estão profundamente influenciadas pela tradição religiosa vão pensar que a gente está descrevendo para eles um alienígena. Você descreve Jesus e eles não conseguem interpretar que quem você está falando é de Jesus. Eles não conseguem compreender que a pessoa que você está descrevendo é Cristo Jesus. Porque a tradição religiosa da qual eles estão inseridos, ou foram já inseridos, não permite que eles compreendam que é de Jesus que nós estamos a falar. Assim como aqueles homens naquele dia ficaram estupefatos. E pior, escandalizaram-se ainda mais quando Jesus diz que vocês não têm vida em si mesmo, mas só têm vida se comerem do pão vivo que desceu do céu. Porque em verdade, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso os escandalizou, verdadeiramente é bebida. Isso os escandalizou, verdadeiramente é bebida. Isso os escandalizou. Por que eles ficaram escandalizados com essa declaração de Jesus, que só há vida naquele que come da sua carne, bebe do seu sangue? Por causa da lei. Deuteronômios capítulo 9 diz que você não pode comer carne com sangue, porque sangue é vida e vida pertence a Deus. Quando Jesus diz: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, eles imaginaram canibalismo por conta da lei, porque eles olhavam para a lei, mas não tinham compreensão do que a lei estava a dizer, porque a lei era a sombra do que havia de vir, e o que havia de vir estava diante deles, falando a respeito de si mesmo, e eles não compreenderam. É igualzinho. É igualzinho. As pessoas olham para o livro da lei e não interpretam o que a respeito de Jesus a lei está dizendo. E quando você diz, eles interpretam exatamente aquilo que interpretaram os religiosos no tempo de Jesus. Isso é blasfêmia. O que ele está falando é heresia. O que ele está falando não procede.
Assim como foi feito com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus diz, oh, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, porque é isso que te alimenta, é isso que te dá vida. Vida. Aqueles homens ficaram escandalizados. Mas essa vida que Jesus estava dizendo que nenhum de nós tem em si mesmo, só tem depois que começamos a fazer parte dele, isso foi um discurso para eles que foi muito impactante e controverso. Impactante e controverso. Porque é como se Jesus estivesse dizendo, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, apenas existe, não tem vida, tem apenas e meramente uma existência. Porque a vida que nós encontramos em Cristo Jesus, ela é transcendente. Ela transcende o nosso entendimento, ela transcende o nosso intelecto, ela transcende as nossas possibilidades e expectativas, não à toa que ele age abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A vida em Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, ela é tão transcendente que ela não é estéril em nós mesmos, ela transborda. Ela alcança outras vidas e ela nunca para de jorrar, por isso que ela alcança a eternidade. Quando Jesus diz isso para eles, é um escândalo. Quando diz então que há necessidade da transgressão da lei para que essa vida seja alcançada, escandaliza mais ainda. Porque no entendimento deles, o que Jesus está dizendo é transgressão da lei. Assim como para muitos que estão presos à tradição religiosa, para você cumprir o evangelho, você precisa transgredir a lei. Você tem que quebrar o sábado para viver o evangelho. Você tem que, sendo um rabino como Jesus o era, tocar no morto. Lembra do filho da mulher de Naim? O Senhor Jesus não tocou no esquife, tocou no morto. Um sacerdote não podia fazer isso. Mas o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fez. Para viver o evangelho, o entendimento humano a respeito da lei há de ser transgredido não variavelmente, mas sempre. E fazemos isso sem culpa por um único motivo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O Senhor está dizendo isso para dar esse tipo de vida. Mas eu não quero que você foque na vida transcendente hoje. Porque a pergunta que fica é como você come da carne e bebe do sangue. Lembra que eu falei em sinal? Para onde ele está apontando? Vamos lembrar da ceia novamente. Texto áureo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Paulo começa a dizer, olha, vocês se reúnem nem sempre para o bem, às vezes para o mal, e em parte eu creio. E Paulo ali começa a advertir os irmãos a respeito de como eles encaravam o momento de ceia. Aí Paulo começa a dizer assim, porque tomando a ceia antecipadamente, uns se fartam e outros se embriagam. E aqui eu quero abrir um parênteses para salientar pelo menos duas coisas. A primeira, se a galera ficava doidona, que ele falou, uns se fartam e outros se embriagam, o barato que rolava na ceia ali era vinho. E Paulo não repreendeu o fato da ingestão do vinho, de vocês tomarem vinho. Não foi a briga de Paulo com os coríntios, foi vocês ficam doidão. Perceba que a própria Escritura vai dando pra gente a direção das coisas que estão erradas.
Não há motivos algum para alguém ficar no meio daqueles que creem no Evangelho, escandalizados porque alguém ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Não há restrições sobre isso. Há sobre o que Paulo advertiu: embriaguez. A segunda coisa, por que Paulo chama atenção a respeito de se fartarem e de se embriagarem? Ele ainda diz uns, porque não eram todos que se fartavam, não eram todos que bebiam. Por isso havia a embriaguez, porque havia um excesso de alguns, porque preteriam outros. Haviam ali irmãos que não tinham a mesma condição de contribuição, e estes eram desprezados e negligenciados. Por isso que Paulo diz que vocês não se ajuntam para o bem, porque haviam ali irmãos que eram totalmente desprezados. Diante disto, Paulo diz assim: não tem casa para comer e beber, ou desprezais a igreja do Senhor. Pessoas, a comunhão, a empatia, a capacidade de tratar com igualdade, a ausência dessas capacidades faziam com que a igreja de Cristo fosse desprezada. E quem é a igreja de Cristo? Paulo diz: nós somos um corpo. Nós somos o quê? Um corpo. Quem realmente come da carne, do corpo de Cristo Jesus? Considere que são aqueles que vivem em comunhão genuína. São aqueles que se alimentam da confraternização entre os justificados em Cristo Jesus. É o amor fraternal que nos alimenta. É o amor fraternal que nos impulsiona. É o amor fraternal que nos consola. É o amor fraternal em Cristo Jesus que renovam as nossas esperanças. É o amor fraternal em Cristo Jesus que é alimento para essa vida transcendente que só podemos ter nele. E há uma explicação a respeito disso. Ele é o Verbo que se fez carne. Essa palavra aqui é carne. É esta palavra aqui que nos possibilita a viver este amor fraternal para todos aqueles que compreenderam a mensagem. Esta palavra é a carne que alimenta a nossa vida. Esta palavra é o sangue da nova aliança, é o Novo Testamento que nos traz esperança. Quem não se alimenta nesta palavra, nesta nova aliança, no amor fraternal entre os irmãos, não tem vida, tem existência. Vocês acham que é à toa que você olha para dentro do sistema religioso e são como mortos? Não há vida transbordante, há apenas existência. Porque as palavras não edificam, as palavras não animam, elas não renovam, elas não dão esperança, elas só enchem de culpa e de medo. Se você não fizer, tu vai para o inferno.
Se você não obedecer, Deus vai fazer você sofrer. Se você não der, Ele te lança na miséria. Se você não atender às expectativas, às demandas que Ele pede de você, Ele vai tornar a sua vida um inferno. E as pessoas vão cobrando de você atitudes, posturas, demandas que você não tem capacidade de satisfazer. E isso é corpo. Isso é carne. É isto o sangue. Se for, tudo que está dito ali é mentira. E se isso não está acontecendo, é porque eles não compreenderam o que Jesus disse lá no início que eu mencionei a vocês, no milagre da multiplicação dos pães. Deem a eles vós o de comer. Deem a eles vós o de comer. Porque nós temos que ser alimento em Cristo Jesus para as pessoas. Todas as vezes que vemos alguém precisando de consolo, de esperança, nós em Cristo Jesus temos que suprir isso. Todas as vezes que alguém diz socorro, nós temos que ser esse socorro. Para quem compreendeu o Evangelho, já descobriu que nós temos que ser a resposta da oração feita pelos irmãos a Deus. Deus há de nos usar para ser a resposta da oração feita a Ele. Agora tem alguém pedindo socorro. E se nós compreendermos essa mensagem, nós seremos o socorro. Há alguém agora pedindo a Deus consolo. E se nós compreendermos essa mensagem, seremos nós usados por Deus para ser o consolo. Se alguém está sem esperança e se nós entendermos esta mensagem chamada Boa Nova de paz e reconciliação, nós seremos a resposta da oração feita a Deus. Isso é se alimentar da carne e beber do sangue. É quando encontramos todas essas coisas na comunhão, na confraternização entre os santos. Ser corpo de Cristo não é ter carteirinha de membro de algum lugar, não é frequentar lugar, não é estar debaixo de um pseudo sombreiro espiritual, não é ter um pai apóstolo, pelo amor de Deus. O Senhor disse para que a ninguém, a homem nenhum, chamássemos de pai, a não ser a Ele. E isso é estar sentado com Ele nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso é comunhão, isso é congregação, segundo está escrito aos Hebreus capítulo 10, verso 25. Não abandoneis a nossa mútua congregação. Mas nem todos moravam na região dos Hebreus, nem todos moravam em Jerusalém. Mas a congregação é mútua, é do romano, é do grego, é do cirofenício, é de todo aquele que crê. É de todo aquele que crê. Aí essa avalanche de acusação, aí essa avalanche de palavras maldiçoadas em cima daqueles que descobriram que religião e evangelho são duas coisas distintas. Mas eles não se perguntam em momento algum por que eles foram embora. Por que eles não estão mais aqui conosco?
É simples a resposta. É porque eles não eram carne, não eram sangue, não eram corpo. Lá se passava fome. Lá a fome intelectual. Lá a fome espiritual. Lá a fome sentimental, emocional, espiritual. A miséria. Porque ainda não compreenderam a mensagem. Pensando nisso, é como se ecoasse nos meus ouvidos o clamor de Isaías. Pai, quem creu na nossa oração? Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? Ainda não compreenderam. Paulo, anos depois, ecoa. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Mais de 2000 anos depois de Paulo. Eu estou olhando agora para vocês e confesso que eu ecoo isso quase todos os dias. Quem creu na pregação? Porque a manifestação da fé na pregação é a manifestação do braço forte do Senhor, que modifica a vida do homem, não nessa forma empobrecida que é ensinada. O cara não tinha dinheiro da passagem do ônibus, agora ele anda de carro zero. Morava na casa de alguém de favor, de aluguel, e agora comprou a casa própria. Jesus não morreu na cruz. Deus não estava em Cristo sendo sacrificado a si mesmo para que a gente comprasse carro e casa. Mas estava para a gente ser corpo, ter vida e dar aos outros o de comer. Porque quando o pão foi multiplicado, os discípulos deram: este é o meu corpo. Eles deram carne. Toma. Foram os discípulos dando. Começou tudo em Jesus. Jesus deu graças, partiu, e os discípulos, os 12, partiram. E eles deram de comer. Eles deram de comer. Eles. Vocês conseguem compreender que nós fomos chamados para isso, em sendo o corpo de Cristo, que as pessoas encontrem na gente alimento, esperança, que elas vejam as marcas da nova aliança, porque quando participamos da nova aliança, ela deixa marcas. E os sinais não é terno e gravata, não é uma Bíblia grandona, não é uma linguagem diferente das demais, não é um dialeto especial para o povo de Deus, mas é a capacidade de que as pessoas sejam impactadas pelas virtudes desta palavra que se fez carne e que nós dizemos: habita em nós. Ela habita em nós. Ela habita em nós. Até quando repreendemos alguém, ainda que as pessoas não interpretem muito bem o que você está fazendo, mas aqui dentro, ó, tem que ter aquele desejo assim: ouve o que eu estou te dizendo e desperta tu que dormes. Acorda, se converte, vem para a verdade, caminha para a luz. Nem todo mundo vai entender isso. Tem gente que vai olhar e vai dizer: é só um deboche, é só um esporro,
Mas quem faz disso um meio para ver se o outro desperta, como despertou Pedro quando Jesus olhou e falou: para trás de mim, Satanás. Como Jesus disse para o próprio Pedro: quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Porque só em fortalecendo os irmãos que nós verdadeiramente somos corpo. Quando nós fazemos isso, essa é a intenção, ainda que ninguém entenda. Ainda que ninguém entenda. Mas essa é a intenção. E fique muito tranquilo, meu irmão, quando você fizer isso, minha irmã, e for mal interpretado. Aquele que sonda o coração sabe. Ele sabe qual foi a sua intenção. Ele sabe o que você queria. Ele o sabe. Ainda que mais ninguém interprete o direito, ele o sabe. E é diante dele, somente dele, que iremos dar conta. Mas eu quero profundamente que você pegue toda essa palavra que eu te falei, por intermédio de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração, de eu estar aqui me abrindo, rasgando para você do jeito que eu compreendi. Saia por aí pela vida, sendo o corpo de Cristo Jesus. Que cada pessoa que cruze com você pelo caminho, pela internet, seja lá por que veículo que as pessoas encontrem você, acho que elas saibam que ainda existe esperança, que existe alívio para a alma, que evangelho é muito mais do que acender a luz da capela no dia de domingo, que evangelho é muito mais do que botar uma oferta num gasofilaço, que ter compreensão da palavra é muito mais do que fazer teologia, é muito mais do que entender grego, é muito mais do que imaginar utopicamente, que entende de escatologia e consegue pelo seu próprio intelecto desvendar os mistérios daquele que é insondável. Que compreensão do evangelho é viver isso que ele fala. Isso não é exterioridade, é vida na prática. É vida na prática. Poder de Deus não é zarabandaia, não é labachúria. Poder de Deus é amar próximo, ao ponto de você ser a resposta da oração feita a Deus, ao ponto da pessoa encontrar em você exatamente aquilo que Jesus lhe deu: vida e paz. Vida e paz. Se alguém encontra com a gente e fica amargurado, traumatizado, entristecido e desesperançado, seria sinal que nós não somos corpo. A videira não está em nós, mas se ao contrário disso, quem cruzar conosco, encontrar vida e paz, verdadeiramente em nós, Cristo é carne e é sangue. Saia pela vida, mostrando isso a todo mundo que lhe cruzar o caminho, em nome de Jesus.